Fala Santista, esse é o canal Mundo dos Santos. E nesse vídeo nós vamos falar sobre dois reforços do Peixe que vêm decepcionando, pelo menos até o presente momento. A gente sabe que o Santos melhorou muito após a chegada do Vojvoda, né? Dentro de campo hoje, a gente vê um time. Antes o Santos era um catado, né? Era uma junção de 11 jogadores espalhados em campo. Hoje, o Santos melhorou muito taticamente. O Santos hoje é um time que cria muito mais jogadas de gol, né? Inclusive, contra o Grêmio foram mais de 20 finalizações e apenas uma bola na rede. Contra o Grêmio, ou melhor, contra o Bragantino, o Santos também chutou várias e várias vezes no gol e só conseguiu converter 2 chances criadas. Então, o Santos vem tendo boas atuações, mas por falhas técnicas de jogadores, isso vem trazendo resultados ruins. O Santos não consegue vencer por conta de falhas técnicas de alguns jogadores individualmente falando. E 2 desses jogadores, na minha visão, vem falhando mais do que os outros. O primeiro deles, pelo menos no que eu tenho visto dos últimos jogos, é o Roleiser. O Roleiser ele vem decepcionando no Santos e eu vejo isso muito por conta do investimento que o Santos fez na contratação desse jogador. Toda a torcida santista, quando o Santos investiu 60 milhões, na verdade mais de 60 milhões de reais, na contratação deste atleta, todo santista ficou bastante esperançoso. A gente pensava que o Roleiser chegaria no Santos para se tornar um jogador decisivo ao lado do Neymar. Mas não é isso que vem acontecendo. A gente, se for contar as partidas em que o Roleiser de fato foi muito importante, a gente pode contar nos dedos de uma mão. E olhe lá. Para ser bem sincero com você, eu lembro de uma boa partida do Roleiser, uma partida em que ele foi decisivo. A vitória contra o Fluminense fora de casa. Melhor, contra o Fortaleza, né, fora de casa, lá no Ceará. Fora isso, as outras partidas do Roleiser, ele tem alguns lampejos, tem boas jogadas, ele é um cara que se mostra muito interessado em ver o Santos vencer, porque ele é um cara que é muito intenso, percorre o campo todo, volta para marcar, apoia bastante, mas na hora de decidir uma jogada, na hora de marcar o gol, na hora de finalizar a jogada, ele é um jogador que some. Simplesmente ele desaparece em campo. E é claro também, a gente sabe que ele já criou muitas oportunidades e que na hora do atacante, né, do centroavante finalizar, ele acaba não convertendo isso em gol. A gente também sabe disso. Mas é aquilo que eu comentei, são os lampejos. Ele tem lampejos, ele tem boas jogadas ao longo da partida. Mas, infelizmente, não é decisivo. E é por isso que no vídeo de ontem eu comentei isso e volto a repetir isto no vídeo de hoje. O Roleiser precisa ser um jogador mais decisivo. A torcida do Santos precisa cobrar mais do Roleiser. O santista precisa exigir mais desse jogador. Um jogador que custou mais de 60 milhões de reais ao clube e que tem um dos maiores salários do elenco, não pode entregar o que vem entregando. A gente sabe e entende que neste momento o Roleiser ele sofre com um problema no joelho, não é uma lesão crônica, mas são dores que ele vem sentindo, um incômodo ali na região, que por mais que não o afastem do campo, claro que o jogador ele não vai entrar nas jogadas com tanta força, não vai entrar com tanta vontade, como se ele tivesse sem lesão alguma. Mas o que ele entrega hoje em campo é pouco. Ontem mesmo contra o Grêmio, ele teve uma boa finalização e só. Lembra de algum lance importante do Roleiser fora aquele chute no começo do jogo? Não teve outro chute ou não teve outra jogada criada por ele, a não ser aquela. É pouco para um jogador de 60 milhões de reais e com um salário alto como ele tem no Santos. Você concorda com isso? Aí um outro jogador que o Santos contratou também, esse já mais recentemente, e até o momento vem decepcionando, é o Mike. O Mike, quando foi contratado, muita gente acreditava que ele seria a solução da lateral direita do Santos. O Santos que vem sofrendo com problemas na lateral direita não é de hoje, não é do ano passado, é de muito tempo. Há muito tempo, e acredito que desde a época que o Vitor Ferraz teve boas atuações por ali, de lá para cá, né, o Santos não tem um lateral direito de confiança. Faz muito tempo que o Santos não tem um lateral direito incontestável. E o Mike é mais um desses jogadores que, pelo menos até o momento, chega no Santos e não resolve. Pelo contrário, na minha visão, o Mike tem sido um grande problema do Santos. Na partida de ontem contra o Grêmio, o Mike ele foi fraquíssimo defensivamente falando, e olha que o Grêmio pouco assustou o Santos, mas no gol mesmo do Grêmio, ele pouco apertou o jogador do Grêmio que estava com a bola, né?
Ele deixou o cara cruzar a bola na maior liberdade. Outra coisa, o Mike, ele é um cara que no ataque ele é praticamente nulo. Só foi ele sair no segundo tempo que o Santos começou a ter jogadas pela lateral direita. O Santos é um time penso, porque só ataca pelo lado esquerdo. Por quê? Porque o Escobar ainda sobe, o Mike não. Então o Mike no ataque é nulo e defensivamente é fraco. Será que um jogador como o Mike, com o salário alto que ele tem, na casa de 1 milhão, será que compensa permanecer com esse atleta como titular do time? Eu sei que são apenas 8 partidas, mas são 8 jogos ruins do Mike. 8 jogos fracos do Mike. Ele, pelo jogador que é, pelos títulos que tem na carreira, ele precisa entregar mais. O santista gostaria de ver mais desse jogador. E, infelizmente, ele vem entregando muito pouco. Aí eu fiquei pensando, então, já que os dois jogadores que eu comentei, Roleiser e Mike, são problemas, quais seriam as tais soluções para essas posições? No caso do Mike, o Santos contratou um jogador para ser meio que o step, ou o reserva imediato do Mike, que é o Igor Vinícius, até porque o Santos contratou o Mike sabendo que ele é um jogador que tem muitas lesões na sua carreira, né? Então o Santos trouxe o Igor Vinícius para disputar a posição ali, mas sabendo que ele seria o reserva imediato. O Igor Vinícius, pelo menos nas partidas que ele tem entrado, tem sido melhor do que o Mike. O jogo que ele fez contra o Atlético Mineiro foi um bom jogo. O Igor Vinícius fez uma excelente partida. Contra o São Paulo ele estava suspenso, e aí ele retornou contra o Bragantino, entrando ali do banco de reserva, só que ele entrou para jogar na lateral esquerda, né? Não foi na posição dele de origem. E nessa partida ele foi um pouco discreto, já entrou mais para o final do jogo. Já no jogo contra o Grêmio, ele entrou, veio do banco de reservas e ajudou bastante o Robinho Júnior, principalmente ali na criação de jogadas. Por quê? Porque o Santos passou a ter um lateral que subia para o ataque. O Santos passou a ter jogada de linha de fundo. E isso é importante. O Santos precisa ter um jogador ali que apoie o ataque, porque senão fica o Lautaro Dias sem opção alguma de jogadas pela lateral. Não tem amplitude o time. Então o Igor Vinícius entrou melhor do que o Mike. Então a solução imediata, pelo menos neste momento, seria testar o Igor Vinícius mais uma vez como titular. Acredito que ele possa contribuir mais do que o Mike vem ajudando hoje. E talvez, uma outra solução seja testar novamente o JP Sherman. O Santos hoje com um time um pouco mais equilibrado, o Santos hoje com um time melhor do que vinha antes, quem sabe o Sherman entrando ali na equipe, ele possa ajudar mais do que vinha ajudando. Quem sabe hoje com o Zé Rafael para poder atuar ali próximo dele, ou o Barreal, né, fazendo ali a proteção quando ele subir mais para o ataque, quem sabe ele não possa melhorar agora com a camisa do Santos. Então, o Sherman é um jogador que jogou bem contra o Corinthians no Sub-20, a gente sabe que é o Sub-20, então tem toda essa questão para a gente poder analisar, mas ele pode ser também uma solução. Quero saber de você a sua opinião, quem você prefere aí que seja a opção ao Mike? Você acha que o Igor Vinícius é a solução? Você testaria o JP Sherman? Quero saber a sua opinião nos comentários, tá bom? E pensando aqui na solução para o Roleiser, aí já é um pouco mais complicado, né? A gente não tem o Neymar, que não vem jogando, muito por conta das lesões. O Vitor Hugo, que acabou de chegar, também está lesionado. O Bom Tempo deve retornar agora contra o Ceará. Se não voltar contra o Ceará, contra o Vitória, estará à disposição. Então, qual seria a solução no caso do Roleiser? Bem, poderia acontecer uma mudança no esquema tático do Santos, né? O Santos jogar ali num 4-3-3 e aí não depender tanto de um meio de criação, mas o 4-3-3 não estava funcionando com o Kleber Xavier, né? Será que vai funcionar com o Vojvoda? Não sei. Para manter o mesmo esquema tático e talvez tentar solucionar isso, na minha visão, não há nem a necessidade de tirar o Roleiser do time, mas sim tentar fazer com que haja um chacoalhão no jogador, né? Tentar despertar o melhor desse atleta, que talvez esteja com a confiança mais baixa. Por isso que ele não vem arriscando tanto chutes de fora da área, como ele fazia na época em que ele jogava no Estudiantes. Ou talvez tentar aproximar mais jogadores ali, para que ele possa não jogar sozinho como ele vem jogando, né? Às vezes ele volta muito para buscar a bola e acaba até perdendo a bola bem perto da grande área do Santos. Então, tentar aproximar mais jogadores. Ontem o Santos jogou com o Barreal em alguns momentos tentando aproximar do Roleiser e quando os dois se aproximavam, o Santos criava jogadas. Teve até uma boa jogada que o Barreal e o Roleiser fizeram no primeiro tempo, fizeram algumas tabelas ali e aí o Barreal depois finalizou com um chute de muito longe e um chute ruim. Mas quando os dois se aproximaram, o Roleiser foi mais útil.
Então talvez o Santos ter ali dois jogadores próximos, né? O Roleiser mais um jogador, pode ser o Barreal, pode ser o Zé Rafael ou o Bom Tempo agora retornando de lesão, talvez isso possa também contribuir para esse jogador. Até porque no elenco hoje nós não temos um jogador que atue na posição do Roleiser. É só a gente ver, por exemplo, contra o Bragantino. Entrou o Bilal e o Bilal foi muito mal na partida. Então, hoje no elenco do Santos não tem ninguém para a posição do Roleiser. Então é preciso extrair o melhor desse atleta. E eu tenho certeza que o Vojvoda tem essa capacidade e espero muito que ele consiga fazer isso com esse jogador. Quero saber de você também sobre o Roleiser. Você também se sente decepcionado com esse jogador? Você espera mais do argentino? Deixe aí nos comentários a sua opinião. E quero saber também a sua opinião de qual seria a solução para esses dois jogadores. Deixe aí nos comentários, vamos conversar sobre o Santos, tá bom? Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal Mundo dos Santos. Todos os dias nós estamos aqui com vídeos de notícias, opinião, com muita informação do peixe para você, tá bom? Ative o sininho também para receber a notificação a cada vídeo novo. E deixe o seu like e o seu hype, tudo isso ajuda muito o Mundo dos Santos aqui no YouTube, tá certo? Um grande abraço para você e amanhã nos vemos no próximo vídeo.